Uma nave espacial de milhões de dólares move-se ruidosamente em direção à Lua a 60 km por minuto. Uma explosão rasga seu delicado revestimento. Houston, temos um problema. Os astronautas precisam abandonar a nave-mãe avariada a 400 mil quilômetros de casa. Foi muito arriscado, muito perigoso. A única esperança é confiar no maquinário que os traiu. Um ato de fé que se transformará no resgate espacial mais famoso da história. Situação crítica. Okay. 13 de abril de 1970. Muito bem, a situação é a seguinte. O comandante Jim Lovell precisa levar sua tripulação de volta à Terra. Estávamos a 320 mil quilômetros de distância em uma nave descontrolada. Tínhamos um problema muito sério. Um único movimento em falso poderia matá-los. O que você faria? Apollo 13. Primavera de 1970. A corrida espacial tinha sido vencida em estilo dramático. Pouco menos de um ano antes, Neil Armstrong pisara na Lua pela primeira vez e fizera história. Um pequeno passo para o homem. A NASA tem mais 6 alunissagens planejadas para os próximos 3 anos e hoje, a Apollo 13 está passando pelos testes finais antes do lançamento. O comandante da missão é Jim Lovell, 42 anos e pai de 4 filhos. Entrei no elevador e subi vagarosamente os 100 metros pensando comigo mesmo. Esse pessoal é sério mesmo. Nós vamos voar até a Lua. A missão de Lovell é explorar uma região montanhosa. O local de pouso pode ser traiçoeiro, mas o prêmio será uma nova interpretação da geologia lunar e de recursos naturais. Era uma missão e tanto. Eu estava muito confiante de que a completaria. Mas conforme a Apollo 13 se prepara para deixar a Terra, fica claro que o apetite popular por exploração espacial havia diminuído. O voo espacial parece ter virado quase rotina. Na preparação para o lançamento, uma série de dificuldades técnicas nem chega às manchetes. Há um defeito que ninguém descobriu. Durante os voos de teste, um componente do aquecimento no interior de um tanque de oxigênio falha, danificando o isolamento elétrico. A Apollo 13 está escondendo uma falha potencialmente mortal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Decolamos! Às 13 horas e 13 minutos do sábado, 11 de abril, o foguete Saturno V de 36 andares de altura decola do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Menos de 3 horas depois, a Apollo 13 está voando em direção à Lua a aproximadamente 37 mil quilômetros por hora, quase 10 vezes mais veloz que um projétil de pistola. Entendido, Houston. A tripulação de Lovell está a seu lado, Fred Hayes e Jack Swigert. Ambos excelentes pilotos de testes militares. Esta é sua primeira vez no espaço. O espaço era uma novidade com gravidade zero. Eu diria que às vezes parecia irreal. Será que estou mesmo vendo isso? Estou mesmo aqui? AB, propulsão normal, Houston. Swigert, piloto da Força Aérea, se juntou à tripulação há apenas 2 dias. Mas ele conhece o módulo de comando tão bem quanto qualquer um. Jack era um piloto muito competente. Na verdade, ele escreveu os procedimentos para quando houvesse mau funcionamento no módulo de comando. Portanto, eu tinha 2 pessoas competentes trabalhando para mim. A Apollo 13 é formada por 2 espaçonaves independentes. O módulo de comando, conhecido como Odyssey, é o sistema nervoso da missão. Um cone de alumínio de 6 metros cúbicos abriga os 3 astronautas na viagem de ida e volta à Lua. Abaixo do Odyssey, inacessível aos astronautas, fica um módulo de serviço que acomoda o gigantesco motor principal e os sistemas de manutenção da vida do Odyssey. É o coração e os pulmões da Apollo 13. Preso ao nariz do módulo de comando fica o módulo lunar Aquarius.
equipado com motores próprios, é projetado para transportar 2 dos astronautas entre o Odyssey e a superfície da Lua. A milhares de quilômetros de distância em Houston fica o controle da missão na NASA. Todo abalo ou vibração na condução da Apollo 13 é monitorado via link de rádio até os sistemas da nave. O diretor de voo, Gene Kranz, lidera uma equipe de 25 controladores de voo. O diretor de voo basicamente é o zagueiro do time. Era eu que fazia a comunicação para os membros da equipe do controle da missão e também para a tripulação a bordo da espaçonave. Krantz é ex-piloto de combate e astronauta experiente. Ele estava no comando quando a Apollo 11 fez seu histórico pouso lunar. Era um lugar onde a gente podia se autoavaliar e saber onde se colocar. Apesar da tecnologia de ponta, Krantz e sua equipe não têm controle direto sobre a espaçonave em si. Apollo 13. Houston, tudo está em ordem. A espaçonave tem seu computador de orientação próprio programado pela tripulação. Depois de 30 horas na missão de 10 dias, Swigert insere instruções para mudança de curso. É uma tarefa crucialmente importante. Para ir e voltar da Lua, a nave terá que fazer vários ajustes de percurso, usando ao máximo o motor principal por curtos períodos em pontos cuidadosamente calculados. A tripulação precisa apontá-la na direção certa quando o motor é acionado. Para mudar o percurso, mudar o itinerário, devíamos ter a capacidade de apontar com muita precisão em 3 dimensões. Se não a direcionássemos corretamente, não chegaríamos ao lugar certo. Para não perder de vista o local de destino, a nave usa um giroscópio, montado sobre armações sensíveis chamadas apoios. Como um peão de criança, o giroscópio circulante mantém o nível, fornecendo um ponto de referência no espaço. O computador consegue detectar qualquer movimento da nave em centésimos de grau. Um instrumento chamado Bola 8 é ligado ao giroscópio e mostra a direção da espaçonave ao piloto, essencial durante qualquer manobra. Satisfeito em saber que a espaçonave está corretamente direcionada, Swigert inicia o acionamento do motor. 10 toneladas de empuxo colocam a tripulação no rumo que os elevará a 100 quilômetros acima das áreas montanhosas sulcadas e num período de apenas 2 dias. Um dia depois, a Apollo 13 está em velocidade de cruzeiro e a tripulação tem tempo para relaxar. No controle da missão em Houston, Cy Liebergard é o responsável pela ambientação e energia da nave, o Icon. Eu tinha 2 telas lotadas de informações enviadas pela espaçonave, e era meu trabalho entender realmente o que significava toda aquela informação e descobrir qualquer mudança. Liebergard começa a receber leituras estranhas dos 2 tanques de oxigênio da nave. Localizados no módulo de serviço, os tanques fornecem oxigênio para os astronautas respirarem e também alimentam 3 células de combustível que geram a eletricidade do módulo de comando. Bem ali, a 239 graus. Liebergard não se perturba com as leituras. Provavelmente é uma pequena falha rotineira de instrumentação com uma solução igualmente rotineira. Liguem os ventiladores nos 4 tanques criogênicos. Liebergard pede que a tripulação ligue ventiladores dentro do tanque para circular o oxigênio. Depois de alguns minutos, ele deveria receber as leituras corretas novamente. Quero que ventilem os tanques criogênicos. Mas ninguém sabe que o tanque de oxigênio número 2 tem um defeito fatal. Dentro da esfera, por causa de um defeito anterior, fios desencapados estão em contato com oxigênio gasoso puro. Uma única faísca poderia causar uma catástrofe. Jack acatou nosso pedido. E então acionou 2 botões. Por 16 segundos, o ventilador agitou o tanque. Depois, uma faísca. Numa fração de segundo, a pressão do tanque sobe.
Olhei para Fred Reyes e percebi, por sua expressão, que ele não tinha ideia do que havia acontecido. Dava para ouvir o metal estalar. Parecia um pequeno estouro. Então percebi que era alguma coisa fora do normal. Algo possivelmente nada bom. Uma explosão no espaço tem tudo para acabar em tragédia. E agora, a situação é crítica. Ok, Houston, temos um problema. Os astronautas só têm uma certeza. Alguma coisa está perigosamente errada. Um tanque de oxigênio explodiu na Apollo 13, após 56 horas da jornada de 4 dias até a Lua. No controle da missão em Houston, os sinais vitais da nave desaparecem de repente dos consoles. Após 2 segundos, quando recuperam o sinal de rádio novamente, a nova corrente de informações deixa os controladores de voo perplexos. Minhas telas diziam que havia múltiplas falhas nos sistemas. Eu via que o tanque de oxigênio número 2 estava destruído. Não fazia sentido. Ok, Houston, temos um problema. Fiquem a postos, eles têm um problema. Houston, temos um problema. Tivemos uma grande queda de voltagem. Houve um grande estrondo associado à advertência e ao alarme. Dentro do módulo de comando, a tripulação está desorientada pela quantidade de falhas nos sistemas e alarmes. Não sabíamos a gravidade daquilo, não tínhamos ideia. Lovell teme que o pesadelo de todo astronauta tenha finalmente se tornado realidade. Estava achando que talvez um meteoro tivesse atingido a espaçonave. Lovell sabe que se o revestimento da nave se romper, eles enfrentarão uma morte horrível. Expostos ao vácuo do espaço, os pulmões explodirão instantaneamente, seguidos de espasmos agonizantes, enquanto a quantidade de gás carbônico aumenta no sangue. É o que os mergulhadores chamam de mal da descompressão. Em Houston, o diretor de voo Krantz tenta entender o bombardeio de informações. Estava completamente cercado por relatórios que iam chegando, sendo que não os entendia completamente. Mas, francamente, sabíamos como enfrentar problemas. E achei que íamos resolver aquele e colocar tudo nos eixos. Simples assim. Não acha que talvez seja a pressão do tanque de oxigênio 1? Não, o tanque está bom. Talvez tenha sido um problema de instrumentação. Eu acionei o Econ, principalmente Cy Libergotti, porque ele era o responsável pelas coisas que eram necessárias para os manter vivos no espaço. Força, oxigênio, pressão, calor e água. Vamos checar os instrumentos para vocês. Certo. Temos instrumentos? Comecei a perceber que era o centro de tudo. Não dava para me gabar. Podemos dizer alguma coisa? Temos um problema real ou são apenas os instrumentos? Enquanto Houston luta para entender a corrente de informações, Lovell checa os medidores dos tanques da nave e leva um choque. O medidor de quantidade de um dos nossos tanques de oxigênio mostrava 0 e dava até para ver o ponteiro descer para o segundo medidor vagarosamente. Como o oxigênio é usado tanto para respirar quanto como fonte de energia, é vital encontrar a causa desse vazamento. Eu sabia que o tanque estava intacto, obviamente porque eu ainda estava respirando. Não havia vazamento algum deixando o ar escapar. Sem nenhum sinal de impacto de meteoro, eles precisam procurar em outro lugar. Lovell dá uma olhada para fora da janela. Hoje eu não sei dizer por que fiz aquilo, mas eu vi uma substância gasosa escapando em alta velocidade da extremidade traseira da espaçonave. Olhando pela janela, me parece que tem alguma coisa vazando. Estamos soltando alguma coisa no espaço. Tive um arrepio gelado quando me dei conta que tínhamos um problema real, e eu não sabia o que fazer. Grant percebe que após 56 horas de sua missão, a Apollo 13 está à beira de uma catástrofe. Então entrei no modo de sobrevivência. Vamos resolver o problema. Atenção todos os controladores de voo. Acalmem-se. Parem com suposições. Vamos começar a trabalhar nesse problema. Muito bem, vocês têm 2 motores bons. O que significa isso agora? Significa... Mas Libergotti ainda não tem uma pista sobre o que está acontecendo nem como consertar. Me dê mais 2 minutos. Tudo bem, vá com calma. Eu tinha que descobrir onde era o vazamento e tentar isolá-lo, tentar salvar o oxigênio que restava, senão a tripulação ia morrer. Libergotti percebe que a única esperança de isolar o vazamento é fechar as válvulas que alimentam de oxigênio as 2 células de combustível. Mas o fechamento dessas válvulas é irreversível.
as 2 células de combustível não funcionarão novamente. Muito bem, 13. Aqui fala Houston. Era a opção final dele. E era a minha opção final. É uma tentativa arriscada, mas é a única chance deles. Se der certo, ficarão com apenas uma célula de combustível para lhes dar energia para levá-los para casa. Queremos que feche a válvula do reator na célula de combustível 3. Será que eu vi direito? Afirmativo. A tripulação sabe que ao fechar as 2 células de combustível, eles não terão energia suficiente para pousar na Lua. Acabou. Vamos tentar o pouso. O sonho de Lovell e Hayes de explorar as áreas montanhosas da Lua está destruído. Senti uma espécie de decepção. Pensei comigo mesmo, por que aconteceu com a 13? Por que não aconteceu com o primeiro de todos, com o Apollo 12? Ou não esperou pelo Apollo 14 para ocorrer a explosão? Fiquei muito mal por tamanha decepção, porque sabia que tínhamos perdido a missão de pouso. Mas o desapontamento da tripulação é logo esquecido. O vazamento de oxigênio não é estancado. A situação era clara e era óbvio que íamos perder toda a potência das células de combustível. Liebergott tinha apostado todas as cartas. Ele não consegue enxergar uma maneira de evitar a perda total de potência. É como um nó que trava sua garganta. Isso se chama pânico. Eu me agarrei nos monitores de TV, lutando desesperadamente, tentando descobrir o que fazer a seguir. Estávamos a 320 mil quilômetros da Terra e nos demos conta que perderíamos todo o nosso oxigênio. Se a última e única célula de combustível fosse desligada, perderíamos toda a nossa eletricidade, ficaríamos sem todo o sistema de propulsão. Estávamos com um problema muito sério. Sem oxigênio, a tripulação da Apollo 13 não sobreviverá mais um dia. A tripulação da nave enfrenta uma situação crítica. Para permanecerem vivos, eles só têm uma opção. Terão que bater em retirada para o módulo lunar Aquarius. Queremos que vocês vão para o módulo lunar, onde há energia. O módulo lunar tem suprimento próprio de bateria e sistemas de suporte à vida. Também tem um sistema de navegação completo com giroscópio. Apesar disso, ele é tão limitado quanto um bote salva-vidas. O modelo é pequeno e foi projetado para acomodar apenas 2 homens numa excursão de 2 dias à Lua. Quando entrei na espaçonave, percebi de repente que tipo de veículo íamos usar para nos levar de volta para casa. O revestimento do módulo lunar é tão fino que até você pode furá-la. Mas Lovell enfrenta um problema mais imediato. O vazamento de oxigênio está aumentando. Quais serão os sintomas quando a célula de combustível começar a falhar? O pessoal em terra computou que tínhamos somente cerca de 15 minutos de oxigênio restando no módulo de comando. Temos 15 minutos de oxigênio. Com a escassez de tempo, os astronautas improvisam procedimentos de emergência. Lovell e Hayes começam a passar potência para o módulo lunar. Mas os astronautas sabem que a evacuação é apenas uma solução temporária para seus problemas. Se quiserem entrar novamente na atmosfera terrestre, eles deverão planejar sua volta ao módulo de comando. É a única nave com proteção anti-aquecimento. Swigert fecha o módulo de comando e meticulosamente descreve a posição de cada botão para o controle da missão. De algum jeito, a nave moribunda precisa ser ressuscitada. Mas, nesse momento, ninguém sabe como fazê-lo e nem se é possível. No módulo lunar, os astronautas ligam o sistema de navegação. Para conseguir manobrar a nave precisamente, a primeira tarefa de Lovell é inserir a direção da espaçonave no computador de navegação. Lovell executa a tarefa crítica de transferir as coordenadas do computador do módulo de comando para o módulo lunar. Mas há uma complicação extra. Os 2 veículos estavam acoplados, mas seus eixos não eram iguais. Consequentemente, eu tive que tirar a informação do módulo de comando e depois converter para o eixo do módulo lunar. Lovell precisa completar seus cálculos antes que falte energia no módulo de comando, pois a informação vital do computador será apagada. Sem as coordenadas, a nave ficará perdida no espaço.
Conforme a pressão aumenta, Lovell começa a duvidar de sua aritmética mental. Perguntei ao controle da missão por que queria ter certeza. Eu disse, aqui estão os ângulos, verifiquem minha aritmética. E certifiquem se vamos ter uma rota boa e alinhada. Ângulos para 355, 57, 167. Aquário, sua matemática parece boa no alinhamento da rota. Com os cálculos de Lovell recebendo a aprovação, Hayes insere as coordenadas no computador do módulo lunar. 13 Houston, queremos que comece a se encaminhar para o módulo de excursão lunar agora. Swigert volta a se reunir com seus companheiros. Com o cancelamento do pouso lunar, os homens avaliam a situação. Eles não estão preocupados com o oxigênio para respirar. Além dos suprimentos a bordo, o Aquarius tem 2 tanques de oxigênio portáteis destinados a caminhar na Lua. Tínhamos abundância de oxigênio. Havia 2 tanques cheios, cada um com suprimento para quase um dia. Mas outros produtos estão com estoque limitado. O módulo lunar tem força de bateria suficiente e água para sustentar 2 homens por 2 dias. A Terra está pelo menos a 3 dias de distância e há 3 astronautas. Eles entendem que a saída do módulo de comando só adiou o inevitável. Olhei para o Fred e ele disse, sabe, Jim, não vamos chegar em casa porque essas baterias vão acabar. Só funcionarão por 45 horas. Ainda nem demos uma volta na Lua. O módulo lunar não parece mais um bote salva-vida. Parece um túmulo. O drama que se desenrola no espaço reacende instantaneamente o interesse da imprensa pela missão. Houve uma explosão. E a cobertura de TV não esconde nada. O suprimento de oxigênio está ameaçado e o de água é oficialmente citado como crítico. Uma das redes de TV dá à tripulação 10% de chance de sobrevivência. Em Houston, Krantz reúne uma equipe com os melhores controladores, a equipe Tigre. Mas eles sabem que as chances de sucesso são poucas. Entre eles está John Aaron, um engenheiro de 27 anos. Estávamos sentados naquela sala e nos lamentando. Todos diziam, meu Deus, o que aconteceu? Isso não poderia ter acontecido. É algo impossível. A primeira tarefa de Krantz é motivar a equipe. Quanto tempo nós temos? Eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Essa era a minha função. Nós não sabíamos, mas tínhamos que acreditar. E isso foi essencial para que continuássemos acreditando que poderíamos realizar o que era preciso. A preocupação mais imediata de Krantz é mudar a rota programada da Apollo 13. Ela ia para a Lua, mas se nada fosse feito, poderia voltar e passar reto pela Terra. Ele precisa colocar a nave numa rota para que possa aterrissar. O que acha de fazer uma ignição de 4,80 metros por segundo em 37 minutos? A equipe Tigre conta a Lovell o plano sobre a mudança de rota. Bem, vamos tentar. Antes de a tripulação iniciar a ignição, Lovell tem que direcionar a nave na direção correta. Mas quando Lovell tenta realizar a manobra, a nave começa a girar sem controle. Quero sair dessa rotação. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Passei centenas de horas aprendendo como pilotar um módulo lunar. Por que então não estava respondendo aos meus comandos? Não devia se comportar assim. Certamente nunca agiu assim antes. Lovell rapidamente descobre o que está acontecendo. Ele treinou para pilotar o módulo lunar quando estivesse livre do comando. Mas agora, com o peso morto ainda preso ao topo da nave, sua reação aos controles é completamente diferente. Continuamos à deriva. Meus dados de manobra estavam completamente errados. Tive que aprender a pilotar novamente. Não consigo endireitar essa droga. Não é só um inconveniente. Preciso dar a volta. Vamos girar. Vamos girar tudo. Não pode girar tudo agora. Eu sei. Movimentos radicais da espaçonave poderiam fazer com que os apoios impedissem o giroscópio de se alinhar. Uma situação chamada de travamento de apoio. A Apollo 13 então perderia controle de sua direção no espaço. Atenção ao apoio do meio, câmbio. Travamento de apoios não seria nada bom. Câmbio, estamos de olho no apoio do meio. Lovell precisou de toda a sua habilidade como piloto para controlar a configuração sobrecarregada da nave. Tem o controle da espaçonave agora.
Com a nave finalmente sob controle, Hayes programa o computador com as instruções de Houston para a mudança crítica de rota. O objetivo é uma correção a meio percurso para um retorno livre. Com o módulo de serviço fora de ação, Lovell precisa usar o motor do módulo lunar para obter a propulsão. 6 horas depois da explosão, o computador aciona o motor e a Apollo 13 acelera em uma rota que dará a volta na Lua e parará na Terra. É uma pequena vitória, mas a situação é desesperadora. Eles ficarão sem energia antes de estarem a meio caminho de casa. A equipe Tiger é cruelmente franca. Eles disseram, compreendemos sua situação e vocês estão com um grande problema neste momento. E do jeito que está, provavelmente não voltarão. Sem energia, os astronautas não serão capazes de controlar a nave. Eles podem acabar em órbita permanente em volta da Terra. Uma lembrança aterrorizante para o programa espacial. A tripulação da Apollo 13 está com um problema terrível. Eles tiveram que abortar o pouso na Lua e agora estão lutando para sobreviver. No controle da missão na NASA em Houston, a equipe Tigre de Gene Kranz é a única esperança dos astronautas. Reconheci que a solução para o problema estava em nossas mãos. A questão principal é a falta de energia. As baterias do módulo lunar só irão durar 40 horas e a tripulação está a 70 horas da Terra. A equipe Tigre resolve atacar o problema em 2 frentes. Eles podem estender a vida da bateria reduzindo de alguma forma o consumo de energia, mas é uma estratégia de alto risco. Significa desligar sistemas vitais como o computador de navegação. Eles resolvem adiar ato tão radical. A equipe Tigre também considera manobras que podem levar a nave de volta à Terra mais rapidamente. Esse enfoque propicia resultados imediatos. Eles calculam que, acionando o motor do módulo lunar novamente no momento certo, eles podem eliminar 12 horas da viagem de volta. Ok, Jim, logo estaremos de volta com algumas orientações sobre ignição. A grande ignição vai durar mais de 4 minutos e acontecerá 1 hora depois de terem saído do lado escuro da Lua. Mas há um problema. Um ponto de interrogação está suspenso sobre a direção da nave no espaço. Lovell ainda está preocupado com a hipótese de ter confundido os dados de orientação no módulo lunar. Transferimos as coordenadas, mas não sabíamos se eram realmente boas ou não. Até um minúsculo erro será ampliado durante a viagem de 400 mil quilômetros até a Terra. A grande ignição consumirá grande parte do combustível do módulo lunar. Se a Apollo 13 apontar na direção errada, não sobrará nada para corrigir a rota. É essencial verificar a direção da nave antes que a grande ignição aconteça. Lovell precisa confiar no que gerações de navegantes marítimos usaram antes dele: as estrelas. Se Lovell encontrar um ponto de referência nas 3 estrelas conhecidas através do telescópio de navegação da nave, conseguirá verificar o comportamento dela. Mas não é assim tão simples. Quando tenta olhar as estrelas que precisa, vê um vasto e desconhecido campo estelar. Fiquei impressionado ao ver milhares de estrelas, muito mais do que eu veria normalmente. E percebi então que aquelas estrelas não eram estrelas, e sim parte de fragmentos gerados pela explosão. Neste momento há cerca de 1000 falsas estrelas aqui. Algumas são fragmentos. Conseguir um ponto de referência é impossível. É difícil discernir o que é real e o que não é. Tudo o que podia ajudar na identificação de forma clara era o Sol, a Terra e a Lua. A equipe Tigre leva sua experiência coletiva para ser usada e percebe que a solução está bem à sua frente. Muito bem, o que estamos fazendo é... Pode ser possível usar o Sol para verificar a posição da nave. O plano é mandar o computador manobrá-la, de modo que o telescópio o aponte para um lado do Sol. Se der certo, eles provarão que o computador sabe onde está. Método impreciso, não acham? É totalmente não ortodoxo confiar na enorme esfera solar para fixar uma direção. É como mirar na porta de um celeiro. Para essa tripulação em particular, aquilo era algo radicalmente novo, algo muito diferente. Lovell liga o piloto automático e Apollo 13 começa a procurar o Sol.
Se o computador conseguir alcançar o alvo e o telescópio capturar o Sol, Lovell pode ter certeza que a grande ignição não os levará na direção errada. De repente, ele viu o Sol aparecer. Captamos o lado superior direito do Sol. E então a espaçonave parou bem ali, com o Sol no telescópio. Conseguimos! Estamos bem. Houston, Aquarius, parece que o Sol passou. Estamos felizes em ouvir isso. Bom trabalho, pessoal. Conforme a Apollo 13 aproxima-se do lado escuro da Lua, a sorte da tripulação parece ir mudando. Mesmo que resolvam o problema de energia e voltem à órbita da Terra, eles sabem que a sobrevivência final depende de entrar na atmosfera terrestre sem se incendiar. Os planos exigem que o módulo de comando seja ressuscitado. Mas quando eles abandonaram a nave há 20 horas, o suprimento principal de oxigênio havia terminado completamente e as células de combustível estavam imprestáveis. Um Lovell pessimista se dá conta que o desastre significará o fim da exploração espacial. Eu disse ao Fred, olhe bem para a Lua. Vai demorar muito tempo até que alguém suba aqui novamente. Em Houston, Grant também está muito preocupado em como reviver o módulo de comando. Ele coloca seus melhores homens na tarefa. John Aaron tem fama de ser um solucionador de problemas muito engenhoso. Qualquer plano é melhor que nenhum. É fácil ficar estupefato. Comecei a trabalhar no problema de trás para frente e disse, ao invés de ser impossível, o que tornaria a coisa possível? Eu posso fazer isso, poderia dar certo. Mas naquele momento, conforme a espaçonave oscila em direção à luz solar, os astronautas se concentram na próxima e crítica ignição. Jim, pode tentar a ignição. Tentar a ignição. Em menos de 79 horas e meia de missão, Lovell engata o piloto automático para a grande ignição. Ouvimos os motores ligarem. Depois aceleramos. Aceleramos até quase 40%. A Apollo 13 acelera a 6.000 km por hora, na esperança de dar à tripulação alguma chance de sobrevivência. Estávamos confiantes de que voltaríamos para casa, basicamente 2/3 de dia mais rápido. Não temos energia suficiente. Mas mesmo com a antecipação da data de chegada, a equipe Tigre sabe que as baterias do módulo lunar terminarão muito antes da tripulação chegar à Terra. Então criaram um plano radical para economizar energia para aumentar a vida das baterias. A tripulação tem que reduzir o consumo de energia a 12 amperes, o mesmo que um liquidificador doméstico. Tivemos que cortar o sistema de orientação, desligá-lo. Tivemos que desligar o computador. Na verdade, só o que funcionava para nós era um rádio para conversar com a Terra e um pequeno ventilador que circulava o ar. A grande hipótese que fez Grant desligar os sistemas de orientação é que a Apollo 13 não mais precisava fazer mudanças de rota. Mas o que ninguém vê é uma fumacinha saindo do sistema eletrônico de resfriamento do módulo lunar. Na longa viagem de volta à Terra, esse minúsculo jato vai impulsionar a nave para fora de sua rota. Conforme a nave viaja a caminho de casa, outra bomba relógio está ligada. Em cada respiração, os 3 homens expiram dióxido de carbono. Esse gás tóxico pode matar. O módulo lunar tem purificador de gases para retirar o dióxido de carbono do ar. Mas há 3 homens respirando num espaço feito apenas para 2. Logo, ele consome o suprimento dos purificadores e gases. E os níveis de dióxido de carbono agora estão perigosamente altos. Sua taxa de CO2 está ficando alta. Vimos a pressão parcial de dióxido de carbono ganhar terreno. Sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa. Os astronautas adorariam usar os purificadores de gases reserva do módulo de comando, mas eles não são do formato adequado ao módulo lunar. Ficava pensando por que as pessoas que construíram o sistema ambiental do módulo de comando usaram caixas quadradas no módulo de comando e redondas no módulo lunar. Na Terra,
Uma equipe trabalhou nesse problema crucial pelas últimas 24 horas e improvisou uma forma de adaptar os purificadores quadrados do módulo de comando nos orifícios redondos no módulo lunar. Muito bem, queremos que peguem a fita e cortem em 2 pedaços de mais ou menos 90 centímetros de comprimento. Agora só depende dos exaustos astronautas reproduzir essa máquina de suporte à vida. Nos disseram para cortar um pedaço de fita vedante do comprimento do nosso braço. Façam 2 cintas em volta das laterais da caixa. E usar a capa de um dos manuais de voo como se fosse papelão. Usem para formar um arco sobre o topo da caixa. Dobrem. Depois, uma meia velha. Cortem um pedaço de meia e coloquem na caixa. Ou podem até juntar fita vedante e usar. Câmbio. Certo, Houston. Com os níveis de dióxido de carbono pairando sobre o limite fatal, os astronautas plugam sua criação no sistema de purificação do ar. Muito bem, lá vai. E esperam. Então, de repente, de forma muito perceptível, vimos o ponteiro começar a descer novamente e ficamos muito felizes com isso. Desde o momento em que Apollo 13 deixou a Terra, sua trajetória foi monitorada pelo controle da missão. Na quarta-feira de manhã, a equipe de rota de Krantz lhe dá uma má notícia. A nave havia se desviado da rota e eles não têm ideia do motivo. Não entendíamos o que estava acontecendo, mas iam passar direto pela Terra. Uma espaçonave pode entrar com segurança na atmosfera terrestre por apenas um estreito campo de ângulos, o corredor de entrada. Se entrar muito inclinada, vai pegar fogo. Se entrar rasa demais, vai ricochetear na atmosfera da Terra como uma pedra na água. O ângulo de entrada da nave está muito raso e a tripulação precisa realizar uma manobra de emergência. É outra cena de pesadelo. Para economizar energia, eles desligaram todos os sistemas de orientação nos quais normalmente confiam para correções de rota. Eu disse, ouçam, desligamos toda a assistência de navegação. Estamos voando só com a experiência aqui. Lovell precisa assumir o controle da espaçonave. Ele manobra a nave de modo que os motores assumam o ângulo correto na direção em que estão viajando. Isso então colocaria o meu motor mais baixo, numa posição para elevar ou baixar o ângulo a caminho de casa. Lovell precisa manter a Terra no centro de suas lentes durante a ignição. Mas manter-se na rota certa será extremamente difícil sem o piloto automático. Se vão realizar esta manobra, os 3 homens precisam trabalhar como uma equipe. Eu disse, Fred, quando esse motor ligar, eu não conseguirei manter a Terra em meu campo de visão sozinho. É preciso evitar que a Terra se desvie muito para o lado com o manete de manobra. Jack me avisou para ligar o motor e eu liguei. Ignição. Lovell e Hayes disparam com a aeronave, mantendo estável o ângulo de guinada. Manobrei em direção à Terra verticalmente e Fred o fazia horizontalmente. 7, inclinação e rotação 8, ok. Mantenha centralizado, 9, Fred. 10, 11... 14 segundos depois, Jack disse pare e acionou o botão de parada. 12... Está quase conseguindo, Fred. 13... Desligar. 14... Desligar. E funcionou perfeitamente. Nós os monitoramos durante meia hora e eles estavam voltando adequadamente para dentro do corredor de reentrada. A tripulação só precisa torcer para não serem necessárias outras mudanças de rota. Com apenas um dia para entrar na órbita terrestre, Lovell examina o veículo para a reentrada. Sem energia, ele será inútil para os astronautas. O engenheiro John Aaron luta para descobrir um meio de ressuscitar o módulo de comando pelos últimos 4 dias. Ele tem somente 3 pequenas baterias para manter a nave durante o processo de reinício e fazê-la aterrissar no mar com segurança. Ele simulou dezenas de sequências diferentes de reinícios, mas ainda está usando muita energia. Seu maior problema é que uma das baterias foi parcialmente drenada durante a evacuação. Aaron precisa desesperadamente recarregá-la e tem uma ideia. Numa operação normal, o módulo de comando aciona alguns sistemas no módulo lunar. Ele imagina se não há uma maneira de usar esses circuitos para passar energia de volta para o módulo de comando.
Eu tinha descoberto que se mexer numa enorme quantidade de interruptores de circuito, pode-se reverter o fluxo de energia de volta para o módulo de comando e ligar o carregador de bateria. Mas a ideia de passar nova fiação nas naves aterroriza Lovell. Gostaríamos de saber se esse procedimento já foi testado. E respondemos, nós temos tudo calculado, vai dar certo, sim. Muito bem, Jack. Segue o procedimento. Aaron passa um novo procedimento para os astronautas. Prontos para trazer os pares B e aquecer. Certo, vamos tentar. O módulo de comando acorda vagarosamente, um botão de cada vez. Os sistemas elétricos estão muito reduzidos. Acionamento completo. John Aaron havia realizado o impossível. Parece que a equipe Tigre superou seu último desafio e a tripulação agora pode se concentrar na preparação para a reentrada. Preparando-se para a reentrada final, Swigert elimina o finado módulo de serviço. 3, 2, 1... Eliminar. Pela primeira vez, a fonte dos problemas desaparece diante dos olhos. Está faltando um pedaço inteiro da espaçonave. Quando ele girou, vimos que o painel inteiro havia explodido. Na base é o motor destruição total. Foi uma verdadeira surpresa ver o estrago. Um quarto da espaçonave destruído. O estrago se estende até o lugar onde fica a camada de proteção contra aquecimento do módulo de comando. É inacreditável. A tripulação está preocupada que a proteção contra aquecimento possa estar danificada também. Nós estávamos preocupados com a camada contra aquecimento, mas não podíamos fazer nada. Tirei esse pensamento da cabeça, porque, prontos ou não, teríamos que fazer aquela entrada. Íamos descobrir. Com as temperaturas da reentrada chegando a 3.000 graus centígrados, a camada protetora contra o calor é tudo o que separa os homens de uma morte horrível. Depois de 6 dias no espaço, a Apollo 13 avança com dificuldade em direção à órbita terrestre. A tripulação exausta voltou para o módulo de comando e agora se desfaz do módulo lunar. Módulo de excursão lunar descartado. Entendido. Adeus, Aquários, e obrigado. Parecia que tínhamos perdido um Era amigo. uma boa nave. Foi uma máquina que de forma miraculosa salvou nossas vidas. Agora o módulo de comando está só. Sei que todos nós aqui em cima queremos agradecer a todos vocês aí embaixo pelo belo trabalho realizado. Posso garantir que nos divertimos muito. 4 dias atrás, a tripulação da Apollo 13 enfrentou uma morte quase certa. Um trabalho de equipe inspirado, autoconfiança e pura habilidade de pilotar os trouxeram de volta à órbita da Terra. Mas agora, eles enfrentam a fase mais perigosa da missão. Conforme o módulo de comando penetra na atmosfera, o atrito cria um plasma de alta temperatura ao redor da cápsula, causando um blackout do rádio. O silêncio pode durar 3 minutos. O módulo de comando alcança 40.000 km/h. Se a proteção contra aquecimento tiver uma rachadura, o gás superaquecido vai vaporizar os astronautas lá dentro. Mas o que Lovell teme é um final mais angustiante. Os paraquedas da reentrada podem ter sido danificados e podem falhar ao abrir. Com o módulo de comando impossibilitado de diminuir a velocidade, milhões de telespectadores veriam os astronautas se espatifarem no Oceano Pacífico. Pensei na família. Minha esposa veria um módulo de comando se chocar contra o oceano a 3.300 km por segundo, mais ou menos. 3 minutos se passam. O blackout do rádio devia terminar. Pode ser, Houston, na escuta, câmbio. Mas a tripulação continua em silêncio. Os controladores de voo começam a temer pelo pior. Já passou mais 1 minuto e literalmente cada controlador está em pé, olhando fixamente para os relógios, perguntando a si mesmos o que saiu errado. É um período de blackout. Durante 3 minutos não sabemos o que está acontecendo na espaçonave. Lembro que pensei, caramba, passamos por tudo isso e acabou? É assim que tudo vai terminar? O desespero começa a tomar conta do controle da missão. Pode ser, Houston, na escuta, câmbio. Dissemos, olhe para cima, vejam os paraquedas.
Isso mesmo, sabíamos que ainda estávamos no páreo. 1 minuto e 28 segundos depois do esperado, a Apollo 13 emerge das nuvens. Ver a espaçonave balançar nos paraquedas foi a visão mais bonita da minha vida. Conseguimos. Chegamos. Enganamos a morte mais uma vez. Foi isso que dissemos. Fiquei muito feliz por estar lá. Achei muito bom estar naquele Pacífico Sul, quente, com mais de 32 graus. Aqueles caras foram heróis de verdade. Muitos controladores ficaram lá, chorando. Estávamos muito orgulhosos. Nós arrancamos o sucesso das garras do fracasso. Aquela equipe foi demais. Mas para alguns o sucesso não foi tão doce. Eu ainda me sinto decepcionado por ter falhado na execução da missão. Se você está na final do campeonato, planeja vencer. Essa é sua meta, mas você perde. No rastro da fuga perigosa da Apollo 13, a NASA reformou o projeto da espaçonave, adicionando um tanque de oxigênio extra, baterias no módulo de serviço e um estoque extra de água no módulo de comando. Durante os 2 anos e meio seguintes, 4 outras missões Apollo aconteceram sem problemas sérios e mais 8 homens caminharam na Lua. Durante uma entrevista coletiva, logo depois da volta da Apollo 13, perguntam a Jim Lovell se ele voltaria ao espaço. Olhei para a plateia e minha esposa estava dizendo não, com os polegares para baixo. Então eu disse, não, participei de 4 missões no espaço, algumas pessoas não participaram de nenhuma. Vou me afastar. É verdade. Nenhum membro da tripulação da Apollo 13 voltou ao espaço. Versão Marshmallow São Paulo.